Joel, capítulo 2, verso 19, está escrito assim: Estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Aleluias, glória a Deus. Palavra profética do profeta Joel. Aqui, o profeta Joel está num período de grande escassez. A terra está passando por um período muito difícil. E ele está declarando sobre o povo algo que viria a acontecer. Que aconteceria, a um tempo futuro. A profecia está dizendo a respeito de mim e de você. E eu acho isso glorioso, porque nós podemos ver o Deus soberano trabalhando de gerações em gerações, trabalhando em seu tempo determinado a cada geração. Joel está profetizando algo para aquela geração, dizendo que em breve isso aconteceria. Queridos, em Joel nós vemos a profecia sendo lançada, mas em Atos 2 nós entendemos o mover do Espírito sendo derramado sobre todos, sobre toda a carne. E ali começa em Atos 2 o mover de um Espírito abundante, de um Espírito que está trazendo satisfação no interior e no exterior das pessoas. E hoje eu preciso levar você à continuação do culto anterior. No culto anterior eu falei da plenitude do nosso Deus, que exorta-nos quando nós estamos extremamente ansiosos com as coisas desse mundo. Jesus diz para que nós, lá em Mateus, na palavra profética do mês, diz para que nós não viéssemos a ter medo. E fala que nós somos um pequeno rebanho, e esse pequeno rebanho tem que entender o valor do reino e a importância do reino. E no contexto todo, Jesus nos leva a entender que o excesso de preocupação nos faz ficar distante dele, ou seja, não confiarmos nele. Pessoas extremamente preocupadas, elas ficam ausentes de confiança em Deus, ou seja, querem resolver com suas próprias maneiras e vivem uma vida, às vezes mediana, muitas das vezes escassa, por não compreender quem Deus é. E continuando sobre isso, falando sobre escassez, eu encontrei no capítulo de Joel, capítulo 2, alguns símbolos. E esses símbolos nos apontam para Cristo Jesus e o Espírito Santo. E culto passado eu falei da chuva temporã, a chuva serôdia. A primeira vinda de Jesus e a segunda vinda dele são os símbolos da chuva temporã e da chuva serôdia. E no culto de hoje, eu também percebo Deus trazendo a nós, ainda nesse capítulo 2 de Joel, mais símbolos. E esses símbolos são o pão, o trigo, O trigo, o vinho novo, o óleo e ainda também as chuvas. Mas eu quero fazer você lembrar o seguinte: nesse período aqui, o povo era agrícola. Então pensa num povo mineiro, que conhece a roça, a terra, que conhece sobre plantações, um povo que entende sobre colheita, que entende sobre chuvas, que entende sobre porções de abundância e porções que muitas das vezes ficam mais escassas. Aqui Deus está falando com um povo agrícola. Então a forma dele falar, ela é uma forma de figura de linguagem. Ou seja, Deus está falando com o povo do jeito que eles entendem. Então eu gosto de deixar também as ministrações sendo explicadas, sendo expostas para você, da maneira que eu e você venhamos a entender. Aqui eu vejo Deus falando com o povo agrícola sobre provisão, sobre um Deus que é provedor, sobre um Deus que criou todas as coisas. E aqui quando ele fala de vinho, de trigo, de chuva, de óleo, o
O povo está bem entendendo, muito bem. O povo está entendendo muito bem. Eles ficam entendidos do que Deus está falando. Deus está falando daquilo que eles precisam para viver. Ou seja, quando Deus está falando com eles sobre vinho, trigo, azeite, é daquilo que eles precisam para viver. Isso vem no entendimento muito bem. Queridos, nós precisamos de coisas básicas na vida. Quando Deus está falando aqui de vinho, de trigo, de azeite, Ele está falando comigo, com você, que essa é uma figura de linguagem, ao qual Ele está dizendo, eu sou o provedor. Eu sou aquele que dou todas essas coisas para vocês. Eu sou o Deus que estou falando com vocês. E quando eu leio o texto, eu vejo a chuva, eu vejo o trigo, eu vejo o vinho, o azeite. Me faz menção sobre o Espírito Santo de Deus. Me faz menção sobre Jesus Cristo, porque é isso que eu preciso para viver. É sobre uma provisão inigualável que é derramada dos céus. As Escrituras, ela fala muito sobre isso. As Escrituras, elas nos apontam muito sobre isso. Jesus, Ele é chamado pão. Ele mesmo fala de si, dizendo, eu sou o pão da vida. Jesus diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. João capítulo 6, verso 51. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou a vida eterna. Eu sou a vida que vocês tanto procuram. Se você comer desse pão, se você comer dessa vida, viverá a abundância que há nela. Viverá a plenitude que há nela. E eternamente desfrutará dessa vida. Jesus, Ele fala, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. João capítulo 6, verso 35. Isso significa que Jesus, Ele é a fonte de toda a nossa satisfação. Ele nos satisfaz. Ele nos satisfaz. Ele está falando que a nossa fome espiritual, ela é satisfeita nele. Nós precisamos compreender as Escrituras dessa maneira nessa noite. Joel está falando de uma figura de linguagem para mim e para você, dizendo, Jesus é o pão. Ele satisfaz a sua vida. Ele é totalmente suficiente. A vida dele é plena para você, igreja. Aqueles que alimentam do pão da vida, e esse é Jesus, são totalmente satisfeitos. Nós não ficamos reclamando, nós não ficamos chorando, não gastamos muito tempo pensando no que tem nos faltado, porque a nossa satisfação está na vida de Deus. A nossa satisfação está no pão da vida. Por isso Ele fala, eu sou o pão da vida. Nós precisamos comer mais de Jesus. Saciar a nossa alma com aquilo que Ele é. Com a essência que é dEle. E essa é a vida. Um povo agrícola daquele tempo, falar de trigo era falar de uma colheita que viria a alimentar todos. E traz à mente deles que Deus, Ele é abundante. E para mim e para você falar de pão é muito, muito bom, porque é muito comum pão na nossa mesa. É muito comum nós partirmos o pão todos os dias. E assim, não pensando nos seus malefícios, mas no seu benefício. O pão sacia a fome. E aqui, esse símbolo nos remete à abundância de Deus. E esse é Cristo Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O símbolo do vinho, nas Sagradas Escrituras, nos faz pensar em alegria. Na verdade, ele significa alegria. Eu não sei se você veio nesse culto com o sentimento de, nossa, faz tempo que eu não dou altas gargalhadas. Faz tempo que eu não sei o que é
sorrir. Talvez a tua face, esses tempos, tenha ficado entristecida. Deixa eu falar uma coisa para você. A videira verdadeira, Cristo Jesus, está aqui. O sangue dele foi vertido na cruz do Calvário. Isso significa que a alegria do Senhor habita em mim e em você, porque o sangue do Cordeiro foi derramado. Vamos beber desse Espírito. Nós precisamos beber do Espírito Santo do Senhor. A nossa vida, ela não pode permanecer por muito tempo na tristeza, porque senão vira doença. O único meio de lançar fora tristeza, sentimentos de vazio, é sendo cheio do vinho novo, sendo envolvido pela alegria do Espírito Santo, que traz para nós a vontade de prosseguir e não parar, que tira de nós a vontade de acabar com a vida e viver e caminhar mais uma milha e sorrir em meio aos dias maus. O Espírito do Senhor, ele é vinho novo, ele traz renovo na nossa alma cansada, na nossa alma abatida, que muitas das vezes deseja acabar com ela mesma por conta das tristezas que nos consomem. O Espírito do Senhor é alegria, ele é vinho novo. Ele é vinho novo, o símbolo do Espírito Santo é alegria e ele está aqui conosco. E ele está aqui conosco. E é aqui que ele vai derramar a sua alegria em pessoas que creem na novidade de vida, em pessoas que creem em um Deus que transforma realidades humanas em realidades espirituais para testemunho. A nossa vida, ela é envolvida por um Deus que nos ama, envolvida por um Deus que é abundante. Ele é o pão da vida. Ele é o vinho novo. E eu quero me demorar um pouco mais em um dos símbolos, que é o óleo. Eu escolhi esse símbolo para me demorar um pouco mais, porque o óleo fala de unção. E unção, ela despedaça todo jugo. Ela tira de nós todo o peso. A unção, ela lança fora tudo aquilo que a gente tem de cansaço, tudo aquilo que nós temos de sobrecarga. A unção, ela desfaz as ações do inimigo. A unção, ela nos levanta para lugares celestiais, lugares altos. A unção, ela tira de uma realidade de escassez para uma realidade de honra. A unção, ela fala de poder. O pão, ele traz vida. O vinho traz alegria. Mas a unção, ela traz o poder. O poder. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7, está escrito assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa. Diga isso, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos. Declare isso, querido. E deita azeite em todos aqueles vasos. E põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Oh, glória! E sucedeu que,
E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse o seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Oh, aleluia! Palavra gloriosa. Querida igreja, aqui eu vejo uma viúva que crê no Deus Javé. Quem é o Deus Javé aqui? Javé significa aquele que trazia existência a tudo que existe. Javé significa isso, aquele que traz à existência tudo que existe. O óleo nunca acabou. É sobre isso que eu quero falar. O óleo nunca acabou. Sabe o que acabou? As vasilhas. O espaço. Sabe o que acabou ali? O que parou o derramar do óleo foi a falta de espaço. Foi a falta de um recipiente para que o azeite continuasse sendo derramado. O azeite nunca parou. O Espírito de Deus nunca deixou de ser derramado na terra. Quando nós lemos a profecia de Joel falando a respeito dessa abundância de óleo, nós podemos perceber que o azeite nunca faltou para mim e para você. Que o azeite nunca faltou para nenhum dos filhos de Deus. E o exemplo dessa mulher, dessa história, dessa viúva, que estava em um período de escassez, em um período de apostasia, querida igreja, no período em que as pessoas estão negando a obra de Cristo, nós precisamos encher as nossas vasilhas. Não falta azeite, o azeite está sendo derramado. Nunca parou de vir o derramar do azeite. O que fez o óleo ser derramado foi o espaço disponível para ele. O que fez o óleo deixar de ser derramado foi a ausência de espaço para ele. Quando as vasilhas acabaram, o que aconteceu? Cessou o derramar. Cessou o derramar. Eu espero que tenha pessoas extremamente disponíveis hoje para ser cheias do Espírito Santo. Talvez você veio para esse culto hoje muito desanimado. Talvez veio, com ausência de vinho novo. O Espírito do Senhor derramou vinho novo em você, trazendo alegria. O Espírito de Deus também trouxe a você o pão da vida, dizendo que Jesus Cristo é a vida que você precisa. E agora o poder de Deus está disponível. Totalmente disponível. O cessar, não houve cessar do azeite. Não está havendo cessar do azeite. Deus está nos ensinando aqui que o óleo nunca acaba. Eu vejo nessa história que o óleo não cessa. Mas a pergunta que me veio ao coração foi a seguinte nessa tarde: até que ponto eu quero recebê-lo? Que define o tanto de óleo que eu vou receber? Vai ser aquilo que eu acredito. Nós ficamos muitas das vezes paralisados com o jeito do mundo viver. Era um período de apostasia na terra. Estava passando uma grande escassez. Mas havia uma mulher que não é citado o nome, uma viúva, e ela tinha um marido temente a Deus, e ela fala, profeta, ele era um homem temente ao nosso Deus, e ela diz, só que ela está vivendo um período de que está faltando tudo na vida dela. E sabe o que o profeta pergunta? Gente, isso é lindo demais. Quando nos falta tudo, Deus envia profetas para nos perguntar, e o azeite? Passa o azeite na tua casa. Claro, que as Escrituras ela não está falando dessa maneira, mas o profeta pergunta para ela o que ela tem lá. E ela sabe o que ela tem poder de Deus. Ela tem
aparentemente uma medida de óleo dentro da sua casa. Nós somos um povo que estamos no meio de pessoas que negam a obra de Cristo. E que, às vezes, na nossa casa, o credor vai bater querendo matar a nossa família, destruir o nosso lar, porque é isso que veio o inimigo, para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. O Espírito do Senhor está no nosso lar. E aí, o que nós fazemos diante de uma situação em que nos falta tudo e o credor está batendo a porta? O que vamos fazer, pastora? O que vamos fazer? Eu vou buscar do poder. Eu vou buscar do óleo, do azeite. O que te limita? O que te limita, igreja? Daquilo que Deus pode fazer? O que te limita daquilo que Deus pode fazer? Você já parou para pensar? O que está te limitando daquilo que Deus pode fazer? Estou falando de fé, queridos. Às vezes nós esquecemos da fé. E olha, a fé é algo difícil de compreender, difícil de viver, não é fácil. Porque você tem que olhar para uma realidade, a realidade daquela mulher era essa. Me falta tudo. Me falta tudo. E ainda tem credores querendo levar aquilo que eu ainda tenho, pouquinho do que eu tenho. Porque naquele tempo era permitido vender filhos como escravos. Ela iria perder os filhos por conta das dívidas. Estou falando de fé. O nosso Deus tem medidas abundantes para nós. O nosso Deus tem medidas abundantes para mim e para você. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, está escrito assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Olha, isso é sério. O que você tem semeado? E aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Queridos, quando você semeia no reino espiritual, a fartura será também a sua colheita. Mas se você não viver por fé, se você viver aquém da realidade espiritual, daquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário, não possuindo o poder do Espírito de Deus, que é derramado, que é deliberadamente mandado a nós, de uma maneira incrível, você também colherá pouco. É uma realidade muito real em nosso meio e de fácil compreensão. Aquele que busca mais, ouve mais Deus, não é? Quando você ora mais, você ouve mais Deus. Quando você ora pouco, você ouve menos Deus. Aquele que se arrisca mais, vive mais milagres. Sabe essas pessoas ousadas? Muito ousadas, se arrisca demais. Ela vem milagres sobrenaturais. É até bonito de se ver. A pessoa tem uma vida só de testemunhos. A vida dela é milagre e poder. Milagre e poder. Temos que ter esse entendimento. Eu quero que você saia nessa quinta-feira com esse entendimento, que nós vivemos por fé. Quando nós damos passos de fé, o céu corresponde. Quando nós caminhamos por fé, o céu se move. Quando nós olhamos e vivemos uma vida segundo aquilo que já foi declarado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando Ele diz, está consumado, tetelestai, tudo pronto, nós vivemos uma realidade do céu e não da terra. Povo separado. O óleo não acabou, igreja. O óleo não acabou.
Quais são as áreas da sua vida que está faltando estrutura para receber o que está pronto para ser derramado? Essa é a minha pergunta nessa noite. Qual é a área da sua vida? Precisa aumentar espaço, para que o Espírito de Deus derrame poder. Pega as vasilhas. Qual que é? É a vida financeira? Pegue as vasilhas. Pegue muitas vasilhas, não poucas, mas muitas vasilhas. É o meu casamento. Pegue as vasilhas, muitas vasilhas, não poucas, mas muitas vasilhas. Qual é a área da sua vida que está precisando de espaço para que o Espírito de Deus derrame a abundância, para que o Espírito de Deus encha este ambiente, encha este local? Qual é a área? A plenitude de Deus está esperando você crescer. Como assim, pastora? A plenitude de Deus está esperando você crescer, ser maduro. Que isso, ter mais relacionamento? Gente madura se relaciona com Jesus Cristo e a obra que Ele fez na cruz do Calvário e com seu Espírito que habita em seu interior, trazendo santificação, trazendo conhecimento, revelação de quem Deus é. Deixa as coisas de criança hoje. E quais são as coisas de criança? Relacionamento superficial. É quando você sabe que o azeite está lá. O poder é acessível. E o Espírito de Deus está aqui. Ele habita dentro de você. Mas você ainda vive chorando feito um bebê. Superficial demais. Mas me falta isso, entra em crise existencial. E vive uma vida sem relacionamento, sem fé. Porque fé, sabe o que ela faz com você? Faz você orar na realidade e falar, nesse momento está me faltando isso. Por enquanto. É só por enquanto. Daqui a pouco o azeite será derramado, porque eu estou pondo vasilhas. Eu estou pondo o exercício da fé. Eu creio que o meu Deus está comigo nessa situação. O meu marido morreu, os meus filhos estão prestes a ser vendidos pelo credor, mas eu tenho azeite e eu vou fazer segundo o que o profeta me falou. Vou adquirir vasilhas e isso é por meio de fé. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus que faz. Eu creio no Deus de tamanha abundância. Eu vou sair dessa. Eu vou sair dessa. É só um período. O tempo que vai durar vai depender de mim. Vai depender do número de vasilhas que eu vou colocar para que o azeite venha a ser derramado. Para que o azeite venha a ser derramado. A palavra ela é boa. Deus está dizendo o seguinte: estou enviando para vocês bastante para satisfazê-lo plenamente. Foi isso que Joel disse. Estou enviando bastante para satisfazê-lo plenamente. Joel capítulo 2, verso 19, que nós lemos no início dessa ministração. O nosso Deus está derramando sobre nós o espírito de poder, o óleo, o azeite. Não vai haver espaço vazio na sua vida, querido. Não vai. Eu creio nisso. Eu creio e eu quero que você creia. Não vai haver espaço vazio na minha vida. Não vai haver espaço não preenchido na minha vida. Tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. E tem continuidade na onde? Em nós. Tudo começa em Deus e tem continuidade em nós. Quem vai preparar as vasilhas? Deus? Não. Sou eu. Isso eu posso chamar de processo. As vasilhas, elas aparecem no período do processo. No período da dificuldade. No período em que Deus já derramou o Espírito, Deus já lançou a profecia dizendo que Ele,
vai satisfazer-nos plenamente. A profecia já foi lançada e nesse processo eu preparo as vasilhas. Porque o fim já é garantido. A plenitude virá. A plenitude acontecerá. E quem organiza a casa? Sou eu. Não foi assim que essa mulher fez? Ela pegou as vasilhas, organizou tudo e fechou a porta, conforme o profeta disse. Deixa poder descer aqui em casa. Deixa o poder de Deus vir. E os filhos vão participar do poder do Espírito de Deus que está na minha casa, na minha família, no meu lar. Sou eu que organizo o espaço para Deus. E como que eu faço isso? Tirando aquilo que é ruim e colocando espaço para Deus encher. Como que eu faço isso? Regando em oração. Senhor, toca nesse ministério, toca nessa casa, toca na minha família, toca no meu lar, toca na vida deste homem que está doente, desta mulher que está enferma, manifesta poder na vida do meu parente, traga salvação, manifesta graça abundante. E quem derrama o óleo é o nosso Deus. Quem derrama poder e milagre é o nosso Deus. Derramar do Espírito Santo depende de Deus, mas também de você. Como assim? Quando você precisa viver por fé e obediência. Eu creio que Ele fez tudo. Eu obedeço a voz dEle, porque eu sou maduro o suficiente para ouvir a voz dEle. O meu relacionamento com Ele é de quem ouve voz. E essa voz do Todo-Poderoso, o Deus Javé. Deus Javé. Essa mulher aqui, essa viúva, em casa, com as portas fechadas, vê o óleo descer na sua casa. Ela vê o óleo multiplicar nas suas vasilhas. Quando fala de fé e obediência, está falando sobre isso, de alguém que crê no poder e de alguém que obedece à voz daquele que tem todo o poder. É sobre isso. Precisamos de graça e de poder. Como precisamos nesses últimos dias de um Deus que inicia, ou seja, de um Deus alfa e de um Deus ômega. Como nós precisamos de um Deus que tem o início e o fim, que fala para nós, olha, eu derramarei do meu Espírito. É uma promessa, e a gente crê naquela promessa. E de repente o Espírito vem sobre nós, e nós queremos viver a plenitude. Nós precisamos muito de graça e poder. Isso nos ativa. Isso nos faz ter coragem para prosseguir, para viver os milagres sobrenaturais dEle. Despeje óleo nas vasilhas. Despeje óleo na sua casa, querido. Despeje óleo no seu casamento. Despeje poder na sua vida. Isso você faz por fé e obediência. Porque o óleo não cessou. Ele não parou de ser derramado. Ele não parou de ser derramado. Precisamos de graça e poder. A graça é favor imerecido. Nós precisamos do favor de Deus. E poder é transformação pelo Espírito Santo. A realidade era pouco, virou muito. A realidade era nada e virou tudo. A realidade era, não tenho, não vou conseguir. A realidade é, parece que está dando tudo errado. E Deus derrama óleo e vira provisão para a vida dela. E aquilo lá, aquela realidade de fé se tornou um grande testemunho que está aqui, nas Sagradas Escrituras. Que Deus fez questão de colocar uma mulher viúva em sua história para dizer que Ele é o Deus de abundância, que Ele é o Deus provedor, que Ele é o Deus que derrama óleo, e o óleo dEle não cessou, e que o interesse dEle é tocar as nossas vidas, mesmo que as pessoas não saibam o nosso nome, mas que Ele nos conhece, conhece a nossa realidade, e a ordem dEle é, vai buscar vasilhas,
E a fé e a obediência vai atrair o mover do Espírito na tua casa, e você vai ver milagres acontecer, você vai ver a realidade do céu transformando a realidade terrena em poder, em unção sobrenatural. Sem o Espírito Santo não há suficiência, sem o Espírito Santo não há saciedade, sem o Espírito Santo não há satisfação. Nós precisamos do Espírito Santo. A plenitude está no relacionamento com o Espírito Santo. Nós somos plenos por conta da unção. Nós somos plenos por conta do Espírito Santo de Deus. A plenitude está nele. Derramar do óleo não acabou. Se você buscar, você vai ver o quanto de poder Deus tem. Se nós buscarmos, nós vamos receber dessa unção sobrenatural. Se nós buscarmos, nós veremos o agir de Deus na nossa vida. E assim, ó, eu quero que você saia deste culto hoje, ele não vai ser um culto demorado. Se assim Deus quiser, né? Se Ele quiser mover mais, eu vou deixar. Porque assim, Joel capítulo 2, verso 24, eu li esse texto no culto anterior, do segundo dia da campanha. E eu vou repetir o finalzinho dele. Joel capítulo 2, verso 24, está escrito: os lagares transbordarão de óleo. Querido, a profecia está dizendo que o espaço, né, que a vasilha, que o ambiente será cheio da presença do Espírito Santo, será transbordante o poder do Espírito, será transbordante. Aleluia por essa palavra, glória a Deus por essa palavra. Eu creio nessa palavra, eu quero que você saia daqui também crendo nessa palavra, que o nosso Deus, Ele é o óleo, o azeite que não se cessa. O Espírito abundante é tudo que nós temos, tudo que nós podemos possuir. A palavra que sai da boca do Senhor sai impregnada de graça, sai impregnada de unção e poder capacitador. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Por isso, querido, abraça essa palavra hoje. Abraça essa palavra hoje. Comece a olhar para a realidade da tua casa como a realidade do céu. Como a realidade do céu. Essa palavra, ela vai te levantar. Ela vai te trazer ânimo. Ela vai trazer para você esperança. E para que você venha ter experiências com Deus. E quais são as experiências? Experiências de suficiência, saciedade e satisfação. Quando aquela mulher disse: eu não tenho mais nada, ela busca o profeta. Fala isso. E o profeta fala: tá, o que você tem lá? Quando ela buscou experiências de fé, ela encontrou suficiência, saciedade e satisfação no poder do Espírito de Deus, na unção, no óleo, no poder e na presença. Receba o que Deus está nos entregando hoje. Seja envolvido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte de unção. Ele é El Shaddai. O que é isso? Todo suficiente. Todo suficiente. O que te falta? Nada. Se abrir espaço para o Espírito Santo, você será pleno. Haverá plenitude em todas as áreas da sua vida. Então, comece a buscar o Espírito Santo agora. Aí na sua cadeira. Comece a buscar o óleo da unção. Comece a trazer as suas demandas. Comece a colocar as vasilhas diante do Senhor e falar: Senhor, a depressão tomou a minha casa. Comece a
trazer as vasilhas e dizer: Senhor, parece que está tudo escuro. Não consigo ver um passo adiante de mim. Comece a trazer as vasilhas e dizer: está faltando tudo. Comece a trazer a vasilha e dizer: Senhor, o meu casamento é um caos. Comece a trazer a vasilha e dizer assim: Senhor, os meus filhos estão se perdendo. Comece a trazer as vasilhas e dizer: estou muito doente, a doença tem tomado o meu físico. Comece a trazer as vasilhas, querido.